Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje vamos estudar a volta triunfal de Jesus. Sim, Jesus está chegando e a sua misericórdia, o seu amparo segue sobre nós. Para a reflexão do programa de hoje, nós nos inspiramos nesta página das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no seu primeiro volume, página 447, onde escreve o irmão Paiva: Jesus está chegando. Em 22 de janeiro de 1982, por ocasião do Jubileu de Prata de Jesus está chamando, e após cumprir no cronograma celeste a etapa Jesus está voltando, a religião do terceiro milênio ingressou no ciclo Jesus está chegando, durante a inesquecível solenidade realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já se completa o plano de Deus para a salvação das gentes. Bendita seja a religião do amor universal, nossa Mãe protetora, tal qual Maria Santíssima, até que todos possamos, jubilosos, cantar finalmente na quarta etapa da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo: Jesus chegou. Esse é o canto das nossas almas, esse é todo o anseio do nosso coração. Para você que está chegando agora, essa é uma síntese da pregação ecumênica da religião divina. Ela existe para isso, para nos preparar para esse reencontro triunfal. Sim, Jesus está chamando, Jesus está voltando, Jesus está chegando até o tempo em que todos nós clamaremos: Jesus voltou, voltou na fraternidade entre os povos, voltou na comunhão entre as almas, voltou na justiça, na paz social, na inclusão de todos. E é por isso que antes essa é uma conquista da nossa alma. Nós vamos a essa reflexão unidos. E temos a alegria de receber aqui em nossos estúdios os convidados de hoje, o ministro pregador da religião divina, irmão João Carlos de Carvalho, e a pregadora ecumênica da religião do terceiro milênio, que vocês conhecem aqui do programa Viver é Melhor, Camila Barbieri. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar a nossa reflexão com esse brado de paz que fortalece o nosso coração e nos reconecta ao nosso divino Mestre Jesus. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem, nós vamos renovar agora, estudando o Santo Evangelho de Jesus, hoje segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. Sempre em espírito é verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos compreender o sinal de Jonas, o sofrimento. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre Jesus, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho de Deus estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo final com esta geração e a condenarão.
porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Essa é uma passagem muito instigante que nos provoca a autocrítica, a reflexão. Será que nós estamos entendendo o propósito das profecias? Porque o propósito da profecia, Camila, não é julgar, não é condenar, não é amaldiçoar, é alertar e promover mudança para melhor, né? E mesmo Jonas teve dificuldade de entender isso, mesmo sendo um grande instrumento profético, né? E de certa forma essa geração que Jesus está chacoalhando, né, é uma geração espiritual, né? Então nós precisamos vestir a carapuça e pensar, será que nós não estamos nos comportando como esses escribas e fariseus, né? Pouco preocupados com o aprendizado moral, né? E muitas vezes muito apegados aos nossos maus hábitos, né? E mais acostumados em condenar o mau hábito alheio do que em reeducar a nossa própria vontade. Há tantas coisas nessa passagem que podem ser trazidas para o nosso cotidiano, e é interessante perceber como o comportamento se repete. Naquele tempo, Jonas queria outros sinais, mas quando os teve, os ignorou. Depois, os fariseus e todos os outros aqui queriam mais sinais, mas eles já tinham todos. E quantas vezes nós também não ignoramos? Trabalhando no programa Viver é Melhor, já escutei muitas vezes que as doenças, elas se agravam quando os sinais são ignorados. Começa uma dor, o corpo começa a reclamar, vai mudando. O que a gente faz? A gente ignora. E quando é que a gente vai buscar médico? Quando dói. É isso que os médicos sempre falam. Infelizmente, as pessoas só vão quando os sintomas estão graves, os sinais estão graves. Então, na verdade, a grande questão não é a ausência de sinais, porque eles estão postos. As profecias estão aqui há tanto tempo e Jesus veio, Ele mesmo, nos dar os sinais necessários para que nós soubéssemos os caminhos a seguir. Mas nós os ignoramos. Por quê? Porque eles nos tiram da zona de conforto, porque eles nos obrigam ao arrependimento. Eles exigem de nós o arrependimento, mas é bom se arrepender. E os ninivitas mostraram isso. Então, duas questões importantes para a nossa reflexão. Não ignorar os sinais que já existem, e eles existem. Podem não ser físicos, mas podem ser, porque quando a nossa vida não vai bem, a gente tem manifestações materiais de que isso acontece. Podem ser emocionais, mas acima de tudo espirituais, a consciência que não está tranquila, os frutos que não são bons. Então, nós não ignorarmos os sinais e não ficarmos pedindo outros, porque se eles viessem, talvez nós continuássemos ignorando. Mas nós entendermos que reconhecer o erro e arrepender, reconhecer onde é que nós precisamos mudar as coisas e tomar um novo rumo, é uma grande oportunidade. Não deve ser algo de vergonha. É claro que ninguém gosta de errar. Ninguém quer, e é difícil, mas essa é a grande oportunidade. Quantas vezes Jesus incentivou, e nós encontramos muitas passagens na Bíblia, a gente pode citar algumas ao longo do estudo, que Jesus falava, arrepende-te, olha onde está errado, levanta e continua, não temas o que tens de sofrer. Então o grande incentivo de Jesus é a melhoria, não é a gente fingir que não está acontecendo, mas esse tem sido o nosso comportamento em todas as áreas da vida. Fingir que as coisas vão bem, vai varrendo para debaixo do tapete e a gente ainda está perdendo a oportunidade do arrependimento e da melhora que o Cristo promove na nossa vida. Verdade, a gente está trazendo esse assunto para o programa de hoje, irmão João Carlos, por entender que a volta triunfal de Jesus, ela é um chamamento ao nosso progresso de consciência espiritual, que a gente pare de se esconder, né, nas culpas nossas e as dos outros, né? Inclusive Jesus usa duas imagens fortes, aquela comunidade, tinha os ninivitas e tinha a Rainha do Sul em péssima avaliação, né? Mas ele diz, olha, essas pessoas que vocês consideravam perdidas, elas reconheceram que precisavam se transformar e buscaram conhecimento espiritual e transformaram a si mesmas. Então, aproveitem vocês também os sinais da transformação. É verdade. Uma das explicações que mais me chamam a atenção, quando o irmão Paiva nos fala sobre a volta triunfal de Jesus, que vai muito além do seu sentido literal, é quando ele fala sobre mirar o alto, né? Quer dizer, esse sentido moral e espiritual que a volta do Cristo provoca em cada um de nós, que é de olhar para cima, quer dizer, olhar para o alto, é se elevar,
é sair da tangência dos problemas e procurar fixar o olhar e as próprias atitudes, as palavras, naquilo que é mais elevado, porque quando a gente observa a volta do Cristo como uma realidade, porque de fato vai acontecer, tem todo o símbolo da sua volta, né, que está presente em vários aspectos da vida humana, quando a gente se corrige, quando a gente se melhora, quando a gente progride, quando a gente ajuda o próximo, mas há o sentido literal da volta do Cristo de Deus, que ele próprio prometeu. Eu voltarei, né? E voltará, porque a gente acredita nisso. E quando a gente trabalha nesse sentido, a gente sai justamente dessa zona de conforto, porque se o Cristo volta, naturalmente nós vamos ter que prestar contas das nossas atitudes, nós vamos ter que observar o que nós fizemos e deixamos de fazer, vamos ter que observar aquilo que a gente precisou corrigir, precisou acertar, precisou aprimorar, e isso vai nos provocando a melhora contínua. Então faz com que a gente olhe para o horizonte e observe não apenas o aspecto da esperança, porque se Jesus volta, as coisas não estão perdidas, mas também nos provoca uma melhora contínua. Todo dia é possível fazer um pouco mais. Todo dia dá para caminhar e dar um passo além daquele que a gente já promoveu. Então, a volta do Cristo realmente nos convoca a sair da condição em que a gente se encontra e fazer mais, caminhar para frente e sair de fato daquela situação muitas vezes de marasmo, de acreditar que as coisas não são possíveis, de que está tudo perdido. Então esse é o Cristo amado, que promete voltar e que realmente nos convoca a trabalhar em torno disso. O irmão Odair Francisco da Silva mora em Ribeirão Preto, São Paulo, e nos escreveu o seguinte: Deus está presente. Realmente, a humanidade está sempre querendo sinais e sinais para mudar suas atitudes. Deus, na sua misericórdia, mandou os profetas. Tanto é que nesta passagem, que estamos estudando hoje, o sinal de Jonas, fica clara a vontade de Deus, desse esclarecimento espiritual, né? Qual é a vontade de Deus? Escreve aqui o irmão Odair o seu entendimento. Que se corrijam, se renovem e não mais cometam os mesmos erros. O próprio Mestre Jesus aqui esteve e continua conosco eternamente. Será que temos essa humildade corajosa, né, como ensina o irmão Paiva, do Divino Mestre Jesus para colocar a nossa vida em corrigenda e atuando na melhora e auxílio aos nossos amigos e irmãos em humanidade? Parabéns pelo programa, forte abraço a todos da equipe do programa e ao querido irmão Paiva Neto. Muito obrigada, irmão Odair, agradecemos também o abraço que o senhor manda para o irmão Paiva. Eu adorei a sua participação, é isso mesmo. A gente precisa ter coragem de se perguntar, né? Será que nós estamos nos concentrando nessa transformação tão necessária? O irmão Paiva denuncia com toda a fraternidade, toda a misericórdia essa nossa distração na página 162 deste livro precioso, Tesouros da Alma. Humanidade distraída. Os séculos transcorreram com alegrias e tristezas, derrotas e vitórias, além dos constantes chamamentos do mundo espiritual superior a uma vida melhor para todos os povos. Porém, os ambientes de tirania e de ambição continuaram surdos aos apelos de Deus. Por isso, ainda hoje, não ouvem os prantos do Cristo sobre a humanidade desatenta. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram mandados. Quantas vezes quis eu, Jesus, juntar os teus filhos, como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 37, volta o autor. Quantas bênçãos divinas desperdiçamos enquanto andamos distraídos. Entretanto, a claridade do Cristo continua descendo como bálsamo para o espírito de todos, mesmo para os que têm desprezado a mensagem dele, mas principalmente para aqueles que estão perseverando até ao fim, consoante a sua promessa aos fiéis de Esmirna. E vamos às palavras de Jesus no seu Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O prêmio dos prêmios, hein, gente? A soberania sobre si mesmo. Essa é a verdadeira vitória espiritual, irmão João Carlos. Aliás, essa passagem a respeito do sinal de Jonas é uma passagem que ajuda a gente a refletir sobre o que é vencer. O que é vencer? O que é ter a palavra correta, né? O que é ter um papel de sucesso na vida, né? Do ponto de vista espiritual. Verdade. Enquanto você lia, e eu refleti aqui sobre a própria passagem em si,
destacada do Antigo Testamento. O irmão Paiva diz: entretanto, a claridade do Cristo continua descendo como bálsamo para o espírito de todos, mesmo para os que têm desprezado a mensagem dele, mas principalmente para aqueles que estão perseverando até o fim. A claridade do Cristo, a claridade divina, esteve presente com Jonas nas duas situações. Quando ele estava no sofrimento, porque fugiu da sua missão, e quando ele estava no exercício da sua tarefa. E é muito interessante, você lia, e eu me lembrava do fato, porque Nínive era uma cidade muito grande, tinha mais de 120 mil habitantes, e diz a Escritura que levavam-se 3 dias caminhando por ela, né? E foram justamente os 3 dias que Jonas ficou ali na barriga, no ventre de uma baleia, né? Significa que quando a gente se afasta da missão, o tempo que a gente perde é justamente aquele tempo que a gente poderia se utilizar para o cumprimento, para o exercício da nossa tarefa. Porque enquanto estamos perseverando na lição que o Cristo Jesus nos orienta a cumprir, estamos contando com a presença dele, a orientação dele, a sustentação dele. Quando a gente se afasta, a gente fica no campo do sofrimento, mas jamais deixamos de ter sobre nós essa mesma misericórdia. É isso. Ela continua cooperando conosco. Então a gente deveria cooperar com essa misericórdia, Camila, né? Aprender com o sofrimento de Jonas, não esperar que ele aconteça na nossa vida. Você até falava no intervalo sobre a nossa obsessão com ter razão, com dar a palavra final e como isso destrói as relações e o nosso caminho, né? A gente falava aqui sobre como depois do objetivo ter sido alcançado, de uma cidade e de todas aquelas pessoas terem se transformado a ponto de receber a misericórdia divina, que Jonas ainda ficou triste, porque a pregação dele era de que tudo seria destruído, se eles não mudassem. E Jesus, na figura ali representada como Deus, né, aparece e diga, mas a misericórdia era o fundamental, essas vidas precisavam ser salvas, essa era a profecia. Jonas atingiu o melhor objetivo possível, que ele convenceu todos eles de que podia ser diferente. E ele ficou triste porque ele queria ter razão. Ele queria que aquilo acontecesse porque senão parece que ele não cumpriu o objetivo dele ou que a profecia não tinha valor, mas era exatamente o contrário. E quantas vezes a gente no nosso dia a dia não deixa ou não reconhece uma vitória ou não melhora uma relação porque a gente quer ter razão, porque a gente não quer reconhecer que está errado ou que a opinião mudou e às vezes muda mesmo. E a gente precisa entender que o grande ponto é a transformação para melhor, mesmo que seja pelo sofrimento. Jesus insistiu. Jonas, depois que voltou, falou, então tá, agora vai e fala. Depois de ter aprendido a sua lição, o importante é que a missão seja cumprida. Jesus se importava que aquelas vidas fossem salvas e que elas podiam mudar. A gente também pode mudar. E nós precisamos, então, olhar para os sinais que aparecem na nossa vida, por menores que sejam, e aceitá-los antes que eles se tornem grandes. Há 2 pontos importantes diante da dor e do sofrimento. É aceitar que a gente sente aquilo, que aquilo existe. Porque enquanto a gente não aceita, a gente não se dispõe a aprender com ela. Eu vou sempre usando a referência de doença, né? Mas quando a gente não tem o nome de uma doença, como é que a gente trata? É difícil. Quem passa por isso sabe como é ruim. Sentir alguma coisa e fala, mas ninguém descobre o que eu tenho, eu não tenho um nome. A falta do diagnóstico. Né? A falta do diagnóstico é um sofrimento. Por quê? Porque você só consegue tratar bem quando você sabe o que é. Então não aceitar uma dor não nos permite caminhar na melhoria dela. Mas quando a gente aceita a dor e simplesmente se prende a ela, a gente se algema à dor, a gente também perde a oportunidade de transformação. E aí a gente cria aquilo que parece que vem de Deus, mas vem de nós, que é, nós nos aprisionamos ao sofrimento, porque nós queremos que as pessoas nos entendam, que elas sintam compaixão de nós. Queremos que as pessoas que nós amamos reconheçam a nossa dor. E tudo isso tem validade. Mas se a gente só usar a dor para isso, a gente também não está aprendendo. A gente está errando do mesmo jeito. Então, a gente precisa ter a sabedoria de encontrar esse caminho do reconhecer, mas do agir também diante da dor. Isso é tão importante quando a gente estuda a volta triunfal de Jesus, porque as profecias que falam sobre esse momento, que é o momento mais glorioso da história do mundo, é o que está por vir, elas sempre sinalizam para nós esse momento de avaliação espiritual, individual e coletiva. E o Cristo repete várias vezes, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Isso de forma dinâmica no dia a dia já acontece, irmão João Carlos, mas há um momento que o Apocalipse tem muitos marcos que demonstram essa avaliação e esse tempo novo que se inicia, né? Que é esse momento de avaliação coletiva, em que a gente caminha para um novo estágio de convivência pautado no respeito absoluto, na inclusão de todos, na fartura para todos. Isso significa que tem uma estrada longa para a gente percorrer. Esses 3 dias aí de Jonas, né, estão sendo importantes para nós, porque
se a gente não se preparar para isso, se a gente continuar retido num lugar de condenação do próximo, a gente não estará preparado. Jesus voltará, porque ele disse que isso acontecerá, o Cristo nunca mentiu, e existem inúmeros sinais de que essa volta se aproxima, de que ele está chegando, mas nós, tão apegados à condenação alheia, podemos não estar prontos para esse reencontro, podemos ter utilizado esse tempo para, enfim, justificar os nossos privilégios, justificar as distâncias sociais, justificar os nossos preconceitos, sendo que o Cristo foi o primeiro a socorrer os aflitos, a amparar aqueles que ninguém queria cuidar, né? Então essa é a grande avaliação moral, né, que nós precisamos fazer de nós mesmos. Isso é importantíssimo que a gente faça e todos os dias a gente precisa fazer. A Camila falava e eu me recordava do próprio Apocalipse de Jesus, porque muitas pessoas começam a analisar que as profecias que constam da Bíblia Sagrada, especialmente do Apocalipse, na verdade é de destruição, de coisas ruins que vão acontecer. E é muito interessante que o Apocalipse ele quase que coroa toda a Bíblia Sagrada falando-nos de um novo céu, de uma nova terra. Então é uma história contada com o desenrolar dos fatos, né, provenientes das nossas próprias atitudes, mas que nos provocam a agir da melhor maneira para que o resultado melhor aconteça. O final é feliz. O final é feliz, mas ele precisa ser feliz a partir do nosso interior, porque muitas pessoas vivem num cenário exterior favorável, mas intimamente não se encontram dessa forma. Quantas vezes as pessoas se encontram rodeadas de muitas pessoas, num ambiente agradável, né, num local tranquilo, num bem-estar, com a sua saúde em dia, mas ela intimamente não está bem, né? Então não basta apenas que o cenário externo esteja favorável. É necessário que essa construção e esse final feliz, ele se dê também dentro do nosso interior, porque o irmão Paiva nos lembra, inclusive em pregações suas, às vezes a pessoa, para fugir do turbilhão de problemas que tem, procura um local mais distante possível, mas se ele leva tudo isso dentro do seu interior, não há lugar no mundo que vai conseguir transmitir ou a paz que tanta pessoa procura. Então, realmente, esse novo céu, essa nova terra, começa com essa avaliação interior, com essa construção que começa dentro do nosso íntimo, né? E vai se exteriorizando com as atitudes chamadas menores, pequenas, né? No cotidiano nosso, no diálogo com o nosso próximo, com o nosso vizinho, na nossa relação com os colegas de trabalho, com as pessoas que estão no nosso entorno, porque esse macro, ele tem o seu passo a passo a partir daquilo que a gente faz de melhor, de benefício para nós mesmos e para os que se encontram ao nosso redor. E é extraordinário perceber esse poder que a gente tem. E é interessante porque na passagem lá do Antigo Testamento, a gente vê que a mudança aconteceu em 40 dias, se não me engano, mas foi uma mudança radical que eles fizeram. Ali é uma demonstração. E meu pai vai trazer esse versículo do Apocalipse sobre a perseverança, ser fiel até a morte, é muito importante, porque nem toda mudança na nossa vida a gente faz desse jeito radical. E abandonar um comportamento e trilhar um caminho novo demora. Os 40 dias podem ser simbólicos e demorar até a morte, como um fim simbólico, mas a gente entende como além de todas as fronteiras que a gente acha possível, porque muitas pessoas perseveram no bem. E falam, mas eu estou tentando, mas está difícil, mas o resultado não vem, mas as coisas não mudam. Mas Jesus nos garante que a vitória vem, só que a gente tem que perseverar. Se a gente deixa de lutar, a gente abre mão da vitória. Nem o tempo nem sempre vai ser como a gente gostaria que fosse. Sim. E isso é natural, todo mundo gostaria que uma doença se resolvesse em 7 dias, que um problema financeiro acabasse em 2 meses. Não é assim. Agora, a única chance da gente resolver é perseverar. Isso. É viver dia após dia. Inclusive tem até no próprio Pai Nosso de Jesus, ele pede a Deus o alimento para aquele dia, o pão nosso de cada dia. Uhum. Não é que a gente não deve pensar no futuro, mas se a gente pensar no hoje e cuidar do hoje, a gente já vai conseguir um resultado melhor. E a gente, então, tem que se apegar a fazer o melhor hoje até o fim. Exato. Porque a nossa ansiedade não vai resolver nada. Ela não nos garante nada. Mas o Cristo nos garante que quando a gente investe nessa perseverança e nessa fidelidade, Ele nos dá a coroa da vida, toda a autoridade sobre o nosso destino. Quanto vale isso? Meu Deus, isso é muito precioso. Hoje estudamos a volta triunfal de Jesus. Bradamos, Jesus está chegando, como aprendemos a fazer com o irmão Paiva na religião divina, nessa que é a terceira fase iniciática dessa pregação vanguardeira da religião do terceiro milênio, fidelíssima
a promessa do próprio profeta divino. É Jesus quem nos assegura que vai voltar e ele nos deixa nos relatos a esse respeito muitas informações sobre o tempo dessa volta triunfal. Não apegado, não restrito aos calendários humanos, que inclusive sofrem muitas variações dependendo da época, da longitude, da latitude, mas nos trazendo os sinais morais, né, que nos demonstrariam a proximidade desse acontecimento, mas acima de tudo que nos convocam à iluminação da nossa consciência. Jesus nos traz nessas profecias recados de transformação da nossa alma, nos convida à vivência do amor, da caridade, da solidariedade, do respeito e dessa forma o Cristo vai nos reconduzindo ao bem. E ele nos ensina, e a Camila separou uma página para o nosso estudo que tem tudo a ver com essa reflexão, a não aguardarmos a corrigenda da dor, para então começarmos a viver essas lições do amor de Deus, né? Não esperarmos o caos se instalar para então sermos sensíveis aos chamados de bondade, de fraternidade, da pregação da vida e da obra de Jesus, né? Queria pedir para você compartilhar então esse conteúdo. Trazer aqui uma reflexão para a gente pensar sobre isso. A grande comprovação que a gente ainda tem hoje em dia é de que a gente não sabe ainda lidar com a dor como deveria. Que a humanidade ainda não consegue, isso do ponto de vista individual e coletivo também. Inclusive, a gente até comentando aqui, na área da saúde, lidar com a dor hoje é uma grande preocupação dos especialistas, porque a dor é um fator de risco para outros adoecimentos, especialmente de saúde mental, de saúde espiritual. Com relação à prevenção ao suicídio, por exemplo, fala-se muito sobre prevenir ou lidar, encarar as dores, porque doer é ruim, sentir dor é ruim, sofrer é ruim. Então a gente não está dizendo aqui que é para fingir que não existe ou que a gente deva se sentir mal por sofrer. Mas a gente tem que fazer do sofrimento ou da dor a alavanca, como o irmão Paiva destaca aqui no livro, Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós. E a grande reflexão é, se a gente ainda não sabe, vamos aprender com aquele que sabe. E é por isso que a gente vai recorrer então a uma página deste livro, na página 103, o irmão Paiva nos traz aqui uma reflexão muito necessária para a nossa vida e para a forma como nós encaramos as nossas dores. Título: A dor é criação nossa. Escreve o autor. Este é um planeta de expiações. Por essa razão, a dor nos faz sofrer, ao passo que, e por isso mesmo, é a libertação da alma, conforme citei no capítulo 4 desta obra. Não significa dizer que, para obterem a felicidade, as criaturas tenham fatalmente de carpir sofrimentos. Todavia, infelizmente, até hoje, a dor é o quadro deste mundo. O nobre Dr. Bezerra de Menezes, em mensagem espiritual transmitida na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a quarta revelação, por intermédio do sensitivo legionário da boa vontade, Chico Perioto, em 20 de setembro de 2014, assim asseverou. Da expressão do livre-arbítrio, cada um constrói aquilo que deseja. Mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, o homem ainda parte para o errado. Prossegue o irmão Paiva. E o ser humano, até agora, não soube de que modo vencer as condições que ele mesmo cria, decorrentes do mau uso do livre-arbítrio, concedido por Deus. Concluiu Jesus por isso que, abre aspas, a cada um será dado de acordo com as suas próprias obras. Fechar aspas, Evangelho consoante Mateus, capítulo 16, versículo 27. Continua o irmão Paiva. Basta notar que a procura desenfreada por prazer, que se comprova em todo o transcurso da história, tem resultado no contrário do que se almeja. Exemplo, enquanto nos, abrir aspas, divertimos alegremente, fechar aspas, acabamos com a nossa morada planetária única. Por isso, levamos em alta consideração o que o apóstolo Paulo advertiu, com base no que aprendeu com o Mestre Jesus. Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Muito oportuno este pensamento talmúdico
trazido pelo rabino Akiva ben Yosef, aproximadamente dos anos 40 a 137 d.C., na Mishnah, Ética dos Pais, capítulo 3, versículo 15. Tudo é predestinado, mas o livre-arbítrio é concedido. O mundo é julgado com bondade, porém, de acordo com a quantidade de ações positivas das pessoas. A reflexão sobre a dor que o irmão Paiva nos traz aqui então, nos faz reconhecer que muito do sofrimento que nós enfrentamos não é porque Deus quer nos punir. A gente não deve ver o sofrimento e a dor como punição, mas como caminho, como resgate. Como aquele retorno que a gente faz na estrada, quando a gente erra o caminho e tem que fazer um retorno para voltar pro destino, para chegar no destino que a gente precisa. Então a gente precisa reconhecer a dor como essa trajetória. Mas quem errou o caminho? Foi a gente, não foi Deus. Nós é que fizemos uma escolha equivocada em algum momento, ou por falta de informação, ou porque a gente achou que poderia dar certo, mas não deu. Mas é preciso retornar. Muitas vezes o sofrimento é criado por nós e a gente fica tentando entender por que eu estou sofrendo, por que Deus está permitindo que eu passe por isso. Ou quando a gente olha para o sofrimento no mundo, a gente se comove. Mas por que essas pessoas todas estão sofrendo? E muitas vezes essas respostas não nos podem ser alcançadas naquele momento. A gente não entende. Mas a gente não pode ficar se apegando a essas respostas ou à ausência delas e perder a oportunidade de seguir o caminho. Porque na verdade é para isso que a dor serve, não é para a gente ficar estagnado nela. Ou por não entender a dor, não se permitir sair dela. Porque essa é a grande questão. A gente tem que se permitir sair da dor, deixar de sofrer. E Jesus mostrou que isso era possível quando a gente tirava o olhar da dor e a gente voltava o nosso olhar para o futuro, para aquilo que ainda pode ser mudado. Porque o futuro não precisa ser de sofrimento. Mas a gente precisa criar essa autoridade na gente, encarando o agora, o que foi visto e o que a gente viveu, e aceitando que se a gente não entende, pelo menos o futuro a gente pode tentar olhar de uma forma diferente. E esse é o poder do Cristo em nós. Não precisa ser para sempre assim. O sofrimento termina, uma hora ele termina, se a gente quiser. Nossa, eu gostei tanto dessa imagem do retorno na estrada, né? Porque a forma como a gente vai abordar essa necessidade de correção de rumos depende da gente. A gente pode maldizer o tempo perdido, a gente pode falar... Pagar o pedágio de novo. Isso, e ficar sofrendo, remoendo aquilo. Ou a gente pode agradecer a Deus a oportunidade de retornar. Né? Nossa, que bom que existe esse retorno, né? Que bom que há o que fazer, que eu não preciso ficar eternamente vagando numa direção que não era aquela que eu gostaria de percorrer. Né? Todo esse peso moral em relação ao erro, quem dá somos nós. A gente percebe isso, irmão João Carlos. Jesus não ficou alimentando as nossas culpas, nem no Evangelho, nem no Apocalipse. Mas ele nos convida ao retorno, ele nos convida ao arrependimento, à análise, à reflexão. Peraí, como eu estou me conduzindo até aqui? Eu quero continuar nesse roteiro? Isso é o que está me trazendo a leveza de alma que eu desejo? É isso que está me trazendo a paz de espírito, uma boa convivência com as outras pessoas? Até onde eu vou nesse caminho que eu estou trilhando? Sem julgamentos. O Cristo deixa claro, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então é nessa postura, né, que o Cristo nos recebe e nos ensina a nos conduzirmos também. É verdade. Irmão Paiva, quando no subtítulo diz que a dor é criação nossa, da mesma forma, não é para lançar nenhum peso sobre quem quer que seja, mas para que possamos, reconhecendo que nós criamos a dor não é a criação de Deus, entretanto Ele abençoa, porque com o próprio Cristo amado, quando naquele momento de suplício, na cruz do Calvário, o Cristo diz, né, Pai, se queres, passa de mim este cálice de sofrimento, entretanto não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus abençoa aquele momento justamente porque naquele instante a autoridade do Cristo era coroada pelo seu extremo sacrifício por amor à humanidade. Então, essa coisa de analisarmos as nossas posturas, porque reconhecendo que a dor é criação nossa, a melhor maneira para evitá-la é não provocar. Nós aprendemos também na religião divina que caminhos nos levam ao sofrimento. Que caminhos a gente faz e que nos provoca sofrimento. E aí a gente está falando de diversos tipos de sofrimento, né? A exemplo do próprio remorso, daquela coisa que fica corroendo no coração,
é o pedido de perdão que não se faz, né? É a culpa, a retomada de uma amizade por conta, de repente, de uma palavra mal proferida, né? De uma palavra ali colocada no momento inoportuno. Então, que caminhos têm sido feitos e que têm provocado algum tipo de dor em nós ou no próximo? Porque a dor provocada no próximo, de alguma forma, é uma dor também que volta para cada um de nós. Então, essa análise e esse retorno muito bem colocado, justamente está na nossa condição para a gente poder superar. Deus jamais permitiria qualquer tipo de dor sem que soubesse da nossa capacidade de nos desvencilharmos dela ou de que pudéssemos suportar. Então, acho que esse é um ponto essencial para a nossa compreensão. Você tem condição de suportar a dor que você está enfrentando. Você tem capacidade para superar o momento que você está enfrentando. Mas eu já procurei de tudo, eu já tentei de tudo. O amparo de Deus está sempre, constantemente sobre todos nós. E quando a gente reconhece isso, um bálsamo superior, uma força que a gente não sabe de onde vem, nos toma pela mão e nos faz caminhar caminhos melhores do que aqueles que até então nós trilhamos. É verdade. É sensacional pensar nisso. E a gente vai entendendo o esforço do Cristo, né, em nos preparar para a sua volta triunfal. Nós estudamos com muita frequência essas profecias aqui na Religião Divina, desde os primórdios da religião do terceiro milênio. Há uma página tão linda do apóstolo Pedro, o terceiro capítulo da segunda epístola de Pedro, nos fala sobre isso, né, que o Cristo não está atrasado, né, ele não demora, essa é a nossa impressão, né? E quando ele fala sobre isso, né, de que Jesus não demora na sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, ele explica, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É sobre isso que a gente está falando, né? Então, pensar a volta triunfal de Jesus não é a gente se acomodar num discurso mágico. Jesus vem, conserta o mundo, e a gente fica aqui assistindo, não precisa se transformar. É o oposto disso. É a gente se comprometer com a transformação íntima e social tão necessária para que a gente viva num planeta digno do Cristo, porque Ele nos entregou o melhor do seu coração. E, infelizmente, a gente tem destratado a criação divina. E para seguirmos com o nosso estudo, o irmão João Carlos vai trazer um destaque do livro Jesus, o Libertador Divino, na página 252. Pois não, irmão João Carlos? Vamos lá, livro do escritor Paiva Neto, Jesus, o Libertador Divino, obra revista e ampliada por ele, quando na página 252 o irmão Paiva escreve no adendo o TBV e a mensagem profética. Escreve o autor: Jesus vem, porque ele prometeu que voltará. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei, disse Jesus em sua boa nova consoante João, capítulo 14, versículo 18. Prossegue o autor. E ele igualmente retorna por intermédio dos atos de todos aqueles convictos de que seu verbo não é palavra de pessoa irresponsável, mentirosa, leviana. A nossa existência é resultado de sua caridade, porque sendo coautor do planeta Terra, abriu para nós essa vivência especial, de forma que possamos evoluir até alcançarmos o generoso coração de Deus. É uma página extraordinária que inspira o coração de todos nós, porque percebemos na própria permissão que Deus nos concede, Jesus, que com Ele criou o planeta que nós habitamos, em nos permitir a chance de estarmos aqui para nos aprimorarmos, para a gente poder progredir, aprender, e aprendemos a cada dia, e aprendemos com o próprio sofrimento. Ainda há pouco observávamos também a palavra do irmão Paiva nesse sentido, de que a dor nos traz aprendizado, e a gente precisa aprender a cada dia esses aprendizados, né? Colher os ensinamentos desses aprendizados, para a gente aprender melhor com relação aos caminhos que a gente precisa trilhar, tirando do nosso roteiro aqueles que nos causam sofrimentos. É isso, é por isso que a gente se apresenta, irmão João Carlos, aqui está, para todos que estão na audiência, nós queremos dizer isso assim com muita clareza. Aqui está a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para receber você. Na sua sede espiritual, a religião do terceiro milênio, lá no Templo da Boa Vontade, todos os dias de portas abertas, para receber a todos em igualdade, para receber a todos com a dignidade que Deus atribui aos seus filhos.
Da mesma forma, em todas as igrejas ecumênicas da religião divina. Ninguém vai perguntar qual é a sua religião, no que você crê, no que você não crê, qual é a sua ideologia, seu time de futebol, qual é a sua filosofia de vida. Porque Jesus não perguntou, irmão João Carlos. Para o Cristo, o que importa é o fato de sermos filhas e filhos de Deus. E é isso que quem está em casa, enfrentando as suas lutas, as suas dores, né, as suas ansiedades, esse acolhimento incondicional, é isso que a pessoa vai encontrar no ambiente da religião divina. Inspirados por esse pensamento do irmão Paiva, quem quiser diminuir a sua própria dor, ajude os que sofrem, quero deixar aqui uma das muitas opções de atividades que possibilitam você, a todos nós, ajudar alguém que está sofrendo estendendo a mão, que é a ação do DAI, Departamento de Assistência Espiritual da Religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, onde irmãos diaconisas, diáconos, voluntários e voluntárias da religião do Terceiro Milênio levam uma palavra amiga, de conforto, de socorro, música legionária, itens muitas vezes que aquele ambiente precisa, um asilo, um lar para idosos, um orfanato ou mesmo os atendimentos promovidos a irmãos que estão em situação de rua. É uma atividade da qual você pode fazer parte. Você pode ajudar alguém oferecendo o seu sorriso, oferecendo o seu abraço fraterno, oferecendo a sua palavra amiga, e tenha certeza que esse seu gesto vai auxiliar aquele irmão, aquela irmã que está sofrendo, e ao mesmo tempo, quando você voltar para casa, você vai sentir, porque vai ter uma experiência fora do comum, uma satisfação tremenda. E aquilo que antes parecia algo gigantesco, um problema que não tinha solução, você vai começar a visualizar um horizonte muito melhor como possibilidade de se desvencilhar e vencer tudo aquilo. É isso, é o que você vai encontrar na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, porque é o que Jesus nos proporciona, Camila. Conforto, acolhimento, aceitação. Para o Cristo, a gente é bom como é, né? Claro que Ele acredita no nosso desenvolvimento, está o tempo todo no Evangelho e no Apocalipse nos chamando a isso, ao crescimento, mas o que a gente já é suficiente, né? Ele nos ama exatamente como somos. E da mesma forma, Ele nos convida a isso, né? A vivermos o amor de Deus no cuidado com os filhos de Deus. É um outro modelo de felicidade, né? Eu estava refletindo quando eu estudava para vir ao programa sobre distrações. O pai fala que nós andamos distraídos, vou retomar essa reflexão. E cada um tem as suas. A gente se distrai com muita coisa. Pode ser a vida do outro, e todo mundo sabe disso. Muitas vezes, olhar para a dor do outro é mais confortável porque a gente ignora as nossas. E, inclusive, esse é um comportamento que a gente deve sempre avaliar. A gente se distrai com o dinheiro, com as preocupações, com as coisas que o mundo nos cobra. E Jesus veio nos mostrar o que é essencial. Então, a gente precisa, e Jesus... O Paulo falava sobre Jesus não ter perguntado para ninguém de onde vinha, qual era a idade, homem, mulher, não importava. O que você sente? O que você quer mudar na sua vida? Jesus queria saber das pessoas. Jesus olhava para os caminhos novos e Ele nem gastava tanto tempo olhando para o passado. Não ficava perguntando, mas por que você fez isso ou fez aquilo? Jesus falava, vamos juntos, e caminhava. Então, acho que Jesus veio nos mostrar que nós precisamos, diante de tantos caminhos possíveis, entender quais são os fundamentais. O que é que eu não posso abrir mão? Porque algumas coisas que a gente enfrenta, alguns sofrimentos que existem, é porque a gente quer que eles aconteçam, porque eu não abro mão disso, porque eu quero muito aquilo. Mas a gente precisa, o que é essencial? E Jesus veio nos falar que nós somos espíritos, antes de tudo, e isso é essencial, porque isso muda o nosso jeito de viver. E as pessoas também são espíritos eternos. A gente não pode olhar só pra gente desse jeito, tem que olhar pro outro também. Jesus veio nos mostrar que qualquer transformação é pelo amor, não é querendo o conflito, não é pela intolerância, ou seja, qual o caminho escolhido. Então isso também é uma distração. Enquanto a gente se distrair, usando o conflito para resolver um problema, a gente está só seguindo adiante e não está pegando retorno. É pelo amor que se transforma. Então a gente tem que olhar para a mensagem de Jesus e ver como Ele tratava a gente. Porque nós estamos ali, todos representados por aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de estar com o Cristo. E como é que nós vamos, a partir daquilo, tratar as outras pessoas? Sim. Porque senão nós não vamos aproveitar a oportunidade de antecipar a volta de Jesus pelas nossas ações. Aí você pode falar, nossa, mas isso é muito lindo de falar, mas é lindo de fazer também. E é no todo dia. E essa foi uma outra orientação de Jesus. Jesus falou muito sobre ansiedade, se a gente olha para a Bíblia. Porque a gente fala, nossa, mas é muito grande, é muito difícil. Faça hoje. Que seja com uma pessoa, que seja uma conversa curta, não precisa nem ser uma conversa tão profunda. Algumas palavras que expressem preocupação, que expressem amor, carinho, um pedido de desculpas, um carinho que represente uma desculpa, mas que a gente aproveite todos os dias um pouquinho para a gente promover uma grande transformação. Não é de uma hora para outra.
mas a gente consegue fazer isso pela perseverança e seguindo o exemplo de Jesus. É isso, e o Cristo nos emociona, né, com o tamanho da sua doação por nós, né? O irmão Paiva fala sobre isso nesse texto, né, Jesus, o Libertador Divino, na página 252. A nossa existência é resultado de sua caridade. Será que a gente se lembra disso? Nossa existência é resultado da caridade de Jesus. Porque, sendo coautor do planeta Terra, abriu para nós essa vivência espiritual, de forma que possamos evoluir até alcançarmos o generoso coração de Deus. É o que está revelado lá no primeiro capítulo do seu Evangelho segundo João. Sem Jesus não haveria Terra. O planeta que é a fonte de tudo, de cada pedacinho do nosso corpo, da oportunidade de sermos família, de sermos comunidade, de sermos civilizações, né? Eu ia falar no singular e no plural, né? Porque nós estamos há tanto tempo aqui convivendo uns com os outros. Então que a gente aproveite, irmão João Carlos, essa oportunidade, que a gente se lembre do Cristo, que a gente queira conviver com Jesus, né? Valorizando a sua imensa caridade por nós. E trazendo esse assunto relacionado aos exemplos do Cristo para o nosso dia a dia, né? Não, esse assunto não tem a ver, tem tudo a ver. E ele é o grande inspirador, porque se ele nos permitiu estar aqui, a nossa condição de estar aqui nesse planeta é por permissão de Jesus, que possamos então trazer os seus assuntos, a discussão com relação aos seus ensinamentos para o dia a dia, para a conversa em casa, né, para a conversa com a família, com os filhos, com os pais, com os colegas, com os amigos, porque aí nós estaremos trazendo sempre solução. E basta de escuridão, basta de ignorância. É preciso trazer os assuntos do Cristo como solução para os problemas que a gente enfrenta. Exatamente. E tantas portas se abrirão, todas as que são realmente necessárias e importantes para a nossa vida. Terminamos o programa de hoje agradecendo a todos que estão na audiência, agradecemos aos convidados do programa de hoje. Voltem muitas vezes, por favor, e bradamos juntos este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre.